Existe o sinal da Libras, que com certeza é um dos sinais mais confundidos na Libras. As pessoas às vezes até fazem o sinal da forma correta, porém fazem ele no contexto errado. E quando os surdos veem esse sinal sendo usado no contexto errado, eles sabem que a pessoa é ouvinte. Sim, aí fica um rótulo, e aí vem toda aquela história de ouvintes com surdos, como é, como não é, ao longo da história, e aí eles tendem a se afastar. Por quê? Porque eles não querem passar por todo aquele histórico de sofrimento que os surdos passaram nessa relação com os ouvintes. Só que além disso, quando o surdo vê isso, já sabe, tá aprendendo Libras. Só que o mais espantoso que acontece é, você tá lá no ambiente, e aí os surdos estão ali também e tal, e aí eles veem, você também vê uma pessoa que tá na Libras há anos, trabalha, estuda, às vezes até tem muito contato com os surdos do dia a dia, mas ainda vai lá na frente e faz esse sinal errado. Na verdade, faz o sinal certo, mas no contexto de uso errado, um uso incorreto. É como se fosse assim, no dia a dia, você tem uma faca, a faca serve para você cortar as coisas, e aí você pega a faca ali para você trazer alimentos à boca, sendo que para isso serve o garfo e serve a colher, por exemplo. Percebe? Então, o garfo, a faca tem a utilidade dela, a colher tem a utilidade, e o garfo tem outra utilidade. E esse sinal da Libras, ele é um sinal muito importante. Eu vou demonstrar com mulher e vou te dar várias frases de exemplo aqui. Porém, o uso incorreto dele faz com que toda a comunicação tenda a ficar truncada, fica mais difícil de entender, fica mais difícil de você sinalizar os contextos em Libras e geralmente os surdos não entendem com clareza isso. E talvez quando eu fizer esse sinal, você fale assim, mas os surdos usam também. Sim, eles usam, mas eles usam da forma de fato como o sinal é. Mas eu já vi os surdos usando esse sinal aí nos contextos errados que tu vai mostrar. Eu falei assim, mas eu vou te explicar daqui a pouco por que isso acontece. Vamos lá. De qual sinal eu tô falando? Desse sinal aqui. É o sinal que geralmente as pessoas traduzem como muito, ou como uma grande quantidade de alguma coisa. E é isso que esse sinal significa. Uma grande quantidade de alguma coisa. Quais são os usos incorretos que as pessoas fazem desse sinal aqui? A pessoa vai dizer, muito obrigado por você ter me ajudado. Aí ela vai fazer, faz toda aquela cara, faz toda a expressão, mas ela fez muito obrigado. E esse sinal aqui, que é justamente essa ideia de ter me ajudado a fazer alguma coisa. Por que isso está errado? Vamos por partes. Outra pessoa vai falar assim, hoje eu estou muito feliz, muito alegre, ou muito triste. Tá? Estou muito feliz, muito alegre ou muito triste. Também é o uso incorreto desse sinal aqui. Outro contexto de uso incorreto. Nossa, ontem eu trabalhei pra caramba, eu trabalhei muito. Tô muito cansado. Ainda faz assim, muito cansado, para enfatizar. Em cada uma dessas situações aí, o uso desse sinal aqui tá errado. Mas ele significa muito, muita coisa. Ele significa muita coisa, grande quantidade de coisas, coisas em quantidade. Ele não é um advérbio como é usado no português para intensificar alguma coisa. Muito obrigado na Libras, não se usa isso aqui. Você vai enfatizar com a sua expressão facial. Então, por exemplo, obrigado, 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 muito obrigado. Percebe a expressão? Do ombro, da expressão facial, do sorriso. Ou às vezes, tudo isso aqui vai significar um muito obrigado, porque a expressão facial foi enfatizada de forma positiva. Daí veio também, estou muito feliz. Só isso, porque eu estou feliz. Ou gostei, estou satisfeito. Então, o gostei muito, não é? Gostei muito. Não é isso, Que vem da ideia de, nossa, eu gostei demais disso, adorei. Pode ser traduzido dessa forma. E, além disso, a outra situação. Nossa, ontem eu trabalhei muito e estou muito cansado. Olha só, o trabalho está aqui. Trabalhar muito. Só que esse trabalhar muito de gerar esse cansaço vai ser feito assim, Ele não vai ser feito rápido. Ele vai ser feito de forma devagar para enfatizar a ideia. Ontem ou no passado, ou teve um dia atrás,
trabalhei demais. Ou seja, esse sinal aqui ele foi feito assim, a musculatura inclusive está tensa, está mostrando que foi muito, que foi pesado. Só isso aqui já subentende que vai dizer que está cansado depois, já subentende-se isso. Mas às vezes você pode ir lá e dizer, cansado demais, nossa, só isso aqui, ó. Esse sinal aqui, ele geralmente é traduzido como preguiça, só que ele também dá essa mesma conotação do tá muito cansado. Ele me faz lembrar do São Madruga no Chaves, vai lá, pega o chapéu e joga no chão. Parece com isso. Mas é essa ideia de, nossa, foi demais, mas um demais negativo. Nossa, foi demais, sabe? Não gostei, eu queria tirar isso de mim. É essa a ideia. Então, repetindo a frase da forma correta. Eu acho que eu repeti a mesma coisa, né? Peraí. É essa conotação. E a outra expressão, por exemplo, às vezes de estar muito satisfeito com alguma coisa, muito agradecido. Foi essa mesma, agradecido já falei, muito satisfeito com alguma coisa. Imagina, por exemplo, quer dizer que você foi num lugar, comeu um alimento ali, você gostou demais daquele restaurante e tal. Você pode dizer que você gostou muito, você pode dizer também. Por quê? Porque esse sinal aqui dá a ideia de algo que é muito bom. Né? Até os ouvintes usam isso aqui como gesto, né? Mas ele é um sinal incorporado nas línguas, em muitas línguas de sinais também, como a língua brasileira de sinais e a língua francesa de sinais também. E se você faz assim, já fica algo que é ainda melhor do que isso aqui. Poxa, estou fazendo com as duas mãos. Só que se você intensifica com a sua expressão facial bem aberta, fica melhor ainda. Então fica muito bom, mas muito bom mesmo. E aí então você não precisa dizer mais o gostei muito, porque esse muito aqui é de quantidade. Vou mostrar como é que se usa ele no contexto correto. E você pode dizer também, o restaurante, gostei muito mesmo, é muito bom aquele lugar, é muito agradável, gostei de estar ali. E você pode dizer também que é muito gostoso aquele lugar. Então, o gostoso, mas muito gostoso, e tem aquele que é delicioso. Geralmente, esses sinais, quando você vai enfatizar ele na Libra, você faz de forma devagar. Isso vai acontecer com os verbos também, como nesse caso. Então, por exemplo, foi passando o tempo. Foi passando o tempo de forma devagar, para enfatizar. Então, é feito de forma devagar isso na Libra, geralmente, quando você quer enfatizar algo. Só que não é um devagar que é só assim. É um devagar que a musculatura fica mais tensa do que o normal. E quais são as situações que isso aqui vai ser usado? Geralmente as situações de se usar isso aqui, às vezes também não é necessário usar. Vou te explicar. Quais situações usar isso aqui? É literalmente quando você tem muita coisa, olha, uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas, tanto de coisa. Então, por exemplo, você chegou em casa, aí seu filho colocou, bagunçou aquele tanto de brinquedo na casa. Aí você vai contar pra mim depois. Nossa! Olha a ênfase do chegar. Você até deu uma levantadinha aqui, que parece que você teve que se deslocar muito até chegar em casa. Então, ontem, quando eu cheguei em casa, como é que eu vou saber que chegou em casa? Olha aqui a configuração de mão. É a mesma do sinal de casa. Percebe? Inclusive, quando já sabe o que você vai dizer, a mão às vezes já está até parada aqui já. Nem falou nada dela, já está parada ali. Olha a cara de espanto, de olhar para o chão e ter aquele tanto de coisa lá. Isso aqui já subentende que tem aquele tanto de coisa lá. O que está ali? Se você for enfatizar o que está ali de fato na frase, não vai ser usado esse sinal aqui. Por exemplo, se eu for dizer que tem muitos brinquedos ali, vai ser a frase completa assim. Ou, os brinquedos estavam esparramados assim pelo chão. Ou, os brinquedos estavam esparramados assim pelo chão. Que é essa ideia aqui de estava ali tudo. E aí, não é isso aqui. Olha os meus ombros aqui. Eu vou levantar eles aqui assim para enfatizar, sabe? Fica aquele tanto de coisa. E a cara de espanto misturado com nojo. Nossa, aquela coisa. Porque você chega cansado. Tem que catar aquele tanto de coisa e colocar na caixa, sabe? Mas qual que é o ideal? Vai lá e ensina a criança a guardar na caixa. Ela vai desenvolver. Pode não guardar direitinho, mas ela vai desenvolvendo, vai tomar responsabilidade das coisas. Então, esse sinal aqui pode ser usado? Pode.
mas em outras situações do mesmo uso dessa frase, você pode não usar o sinal, apenas descrevendo, usando esse sinal aqui para descrever onde as coisas estão. Tá? Outra situação, eu tenho muitas canetas. Como é que eu tenho muitas canetas? Aí o sinal de caneta pode ser assim também, depende da região. E nesse sentido assim, você pode dizer, eu tenho muitas canetas. Mas geralmente não acontece sendo feito assim. Se você entra numa loja e aí você olha assim, nossa, tá aquela prateleira enorme assim, de caneta, e você fala, aí vai encaixar esse sinal, tu tá vendo aquele tanto de coisa lá. Ou se você for descrever isso como eu estou descrevendo aqui. Mas outra forma de dizer da loja de caneta cheia de caneta lá é, nossa, tá cheio de caneta aqui tudo. Ou, para dizer da caneta, que elas provavelmente estão verticalmente, assim, aquelas cartelas de caneta. Mas você pode dizer também, para dizer das canetas, mas já enfatizando que é muito mesmo, tá todos os dedos aqui da mão, e você enfatiza assim, enfatiza com o olhar que está um pouco mais fechado, e enfatiza ainda com a língua fazendo esse movimento para cima e para baixo. Às vezes vai ser feito para o lado também. Esse para o lado geralmente é usado em outros contextos, mas algumas vezes já vi situações assim também nesse contexto. Mas geralmente é usado para cima e para baixo, para enfatizar demais isso. Mas como é que seria eu tenho muitas canetas? Depende do que você quer enfatizar. Se você só quer dizer que você tem muitas canetas, nesse sentido assim de muito de quantidade, geralmente vai ser. É isso aqui, ó. Então, aqui inclusive fica aparecendo até que são as canetas, né? Eu tenho várias canetas, eu tenho muitas canetas. E pode ser feito também sem essa mão. Inclusive, tem graus de intensificação. Se você usar aqui, ó. Eu tenho alguns tipos de caneta. Tenho vários tipos de caneta. Ou pode dizer assim, tenho muitas canetas. A mesma coisa para esse sinal. Mesma coisa. A ênfase vai estar na expressão facial e não no sinal de muito. Agora, se você tem aquela bolsinha da época escolar ainda, cheia de caneta ali, tu vai dizer, para dizer que tem muita coisa ali dentro. Ou você pode dizer simplesmente, tem aquele tanto de caneta ali, entende? Para enfatizar que o negócio está lotado, está abarrotado, você vai tentar fechar, o negócio nem fecha direito, entende? Está muito cheio. Assim também como, por exemplo, se o ônibus está muito cheio, você não diz muito cheio. Pode dizer, você diz que está lotado, está transbordante. Aqui é a ideia de um copo, esse copo está transbordando d'água. Só que em alguns lugares esse sinal aqui não vai ser tão usado. No contexto os surdos vão entender, mas às vezes não é tão usado. Qual outra forma de dizer que o ônibus está lotado? Quando está lotado, você fica lá meio espremido assim, né? Então, como é que seria essa forma, então? O ônibus está lotado. Não consegue nem respirar de direito. Ou você tem até que tampar o nariz porque o cheiro fica muito forte. Entendeu? Então, isso aqui são os sinais da Libras e a forma de se intensificar eles, definitivamente, geralmente não é usando isso aqui. Então, por exemplo, eu vou num lugar e tem um tanto de cavalos. Então, como é que eu vou dizer que tem um tanto de cavalos? Eu posso usar. Tem um tanto de cavalos aqui. Ou, por exemplo, nossa, eu fui naquele lugar, puxa vida, lá tem muito cavalo. Mas tem muito cavalo mesmo. É essa a ideia. Ou, por exemplo, eu vou num lugar que tem muitas árvores. Nossa, eu fui lá, eu vi tal coisa. E tem muitas árvores. É uma forma de dizer. Quando você quer enfatizar a quantidade, sem ter o trabalho de expressar as coisas. Porém, só dizer dessa forma que tem muitos cavalos ou que tem muitas árvores, não usando esse sinal aqui, não, por mais que você use a expressão facial, não vai dizer exatamente como que essas coisas estão dispostas. Geralmente, os surdos na Libras vão dizer como essas coisas estão dispostas. Então, por exemplo, se eu fui num lugar que tem aquele tanto de cavalo, geralmente vai ser assim. Eu fui lá e lá estava assim de cavalos, ó, um cavalo atrás do outro. Então, isso eu vou fazer o sinal de cavalo para eu saber que é o animal cavalo.
vou fazer assim, que é um classificador, eu vou classificar a forma como os cavalos estão posicionados. Então eles estão assim. Só que não é assim um pouquinho, não é assim porque eles estão em baias, por exemplo. É assim, ó. Olha que a forma como fica o ombro, a musculatura fica mais tensionada, a expressão facial fica diferente, para enfatizar que são muitos até perder de vista. E a ideia das árvores, por exemplo, são muitas árvores. Pode ser uma forma, dizer que tem muitas árvores. Então tem uma árvore aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então é assim, ó. Ou pode se dizer também assim. Eu fui lá naquele lugar e lá tem muitas árvores. E aqui, inclusive, enfatiza que tem árvore para o lado de cá e árvore para o lado de cá. Percebe? Então, esse sinal aqui, quando você ver alguém usando esse sinal em contextos de quantidade, sem ser quantidade, ou sem demonstrar algo visualmente, geralmente está fazendo um uso incorreto. Aí não é para você chegar lá, ó, você está fazendo errado, viu? Não é assim não. Não vai por essa abordagem. Por quê? Porque realmente quando você diz, pô, você está errado, ao invés de você estar ajudando a pessoa, às vezes você acaba atrapalhando a pessoa, tá? Como que você ensina a outra pessoa? Tu faz pelo exemplo. Você desenvolve uma sinalização clara. Por quê? Porque se as pessoas estão perto de você e veem você tendo uma sinalização clara, você vai mostrar para elas como é essa sinalização. Agora, se for um determinado tipo de amigo ou amiga, você tem mais liberdade, aí sim, tu pode ir lá dizer como foi. Diz também, olha, eu aprendi, foi dessa forma e tal. Você vai lá e compartilha. E treina isso no seu dia a dia. Mas espera aí, por que as pessoas usam isso aqui errado? Simplesmente por causa de uma coisa. Elas vão lá e estudam a Libras baseada no português e não na Libras. Quando você estuda no português, vai querer colocar sinal para cada coisa. Enquanto você estuda baseado na Libras de fato, você vai fazer o sinal no contexto e da forma visual como os usuários de fato vão compreender aquela sinalização.